Vamos ver agora os aspectos que definem a linguagem. Então a gente tem a linguagem que é definida em vários aspectos, que a gente vai ver cada um deles aqui agora. Os aspectos pragmáticos, os aspectos formais, que já seria a sintaxe, morfologia e fonologia, os aspectos semânticos, e o aspecto da prosódia, que é um aspecto em paralelo a esses aspectos aqui da linguagem. Os aspectos, o primeiro, que seria os aspectos pragmáticos, é você usar a linguagem no contexto social adequado. Alguém chega para você e pergunta, e aí, tudo bem? Você, o abajur estava aceso. Ou seja, você até usou os elementos formais da linguagem, você usou os elementos de organização, sujeito, predicado. No entanto, o contexto social para aquele tipo de resposta não é adequado, ou seja, você tem um problema aí no aspecto pragmático, onde a gente usa as palavras corretas em determinados contextos. Às vezes, crianças com autismo, você pergunta uma coisa e ela responde outra completamente diferente. Ou você pergunta uma coisa e ela repete alguma propaganda de televisão. Ou seja, você tem alteração aí nos aspectos pragmáticos. Ou seja, não é um problema na morfologia, na organização, não é um aspecto na semântica, não é um aspecto no aspecto fonológico. Todos esses estão preservados, que a gente vai ver. Onde os aspectos pragmáticos vão falar muito da intenção e da função comunicativa. Já os aspectos semânticos, eles são aspectos mais amplos, tá? Então é o conteúdo, ou seja, a representação de cada palavra que representa um determinado conceito. Então se eu falo assim, qual é o objeto que as pessoas dormem e ficam uma parte do dia? A gente pode pensar, o aspecto semântico seria a casa, ou seja, você tem uma palavra que representa um aspecto semântico, que seria esse local onde as pessoas dormem, ficam parte do dia, dormem, se alimentam. Significa as palavras individuais em combinação de sentenças, vocabulário, nome das coisas. Então, qual é aquele objeto que a gente chuta e algumas pessoas brincam? Então você pode pensar em bola, chutam ou jogam com a mão, as pessoas em geral praticam esportes, a gente pode pensar em bola. É a definição e a relação com a categorização. É a base, né, para as habilidades de reconhecimento de sinônimos, palavras e frases, sem sentidos ambíguos, duplo sentido. Então, quando a gente fala aspecto manga, né, clássico, a manga é a manga fruta ou é a manga da camisa? Ou seja, esse você está usando um aspecto semântico que precisa estar casado com um aspecto pragmático para você usar no contexto correto. Então, tem palavras semânticas, né, mais concretas, quando eu falo ponte, caneta, caderno, ou mais abstratos, quando a gente pode falar amor, sentimento, emoção. Aparentemente, os aspectos semânticos eles estão organizados em redes, tá? E essas redes, muitas vezes, elas vão ficando mais próximas dependendo das categorias. Então, por exemplo, caminhão fica próximo de ônibus, transporte fica mais ou menos próximo de carro, ambulância, caminhão fica próximo de carro de bombeiros. Carro de bombeiro já está ligado a vermelho, vermelho está mais próximo de laranja, verde, amarelo. Vermelho está ligado a rosa, rosa ligado a violeta, flores, e a gente vai vendo que vai tendo os agrupamentos semânticos que vão sendo organizados. Que é o que às vezes acontece quando você esquecer o nome de uma palavra. Olha, como é o nome disso daqui mesmo? E aí você está apontando para uma cadeira. É uma mesa? Ou mesa não, cadeira. Dificilmente isso vai acontecer se você está olhando para uma cadeira, está querendo lembrar o nome de uma cadeira, você falou, como é o nome disso daqui mesmo? Avião. Porque provavelmente avião está muito distante da rede semântica cadeira. Então, mesa provavelmente está mais próximo da rede semântica de cadeira, mas avião já está muito longe. Então, muitas vezes acontecem essas trocas, e aí como uma forma de observar como essas redes semânticas provavelmente se organizam. Os aspectos sintáticos, aqui a gente já entra nos aspectos formais da linguagem, onde é a estrutura das frases, as regras pelas quais as palavras podem ser combinadas. Então, primeiro você tem o pronome, verbo, predicado, substantivo. Em geral, na nossa língua, isso obedece a um determinado padrão e uma ordem de frase gramatical aceitável. Então, o conhecimento gramatical vai ajudar nessa compreensão. Em outras línguas, por exemplo, como o inglês, o adjetivo vem antes do verbo. Na nossa língua, muitas vezes é o contrário. Além de antecipar as palavras ou as ideias que virão. Eu perguntei a você.
Estudamos muito, porém, ou seja, como essa estrutura de organização de cada tipo de palavra e seus significados estão organizados na frase. Os aspectos morfológicos são a menor unidade com significado, onde já envolve as próprias palavras, o prefixo, o sufixo, tempos verbais, plurais, ou seja, são os aspectos que caracterizam aquelas palavras e as variações daqueles sons. Já os aspectos fonológicos é a junção das letras. A língua ela é formada por várias letras que têm sons individuais, mas quando juntam formam os fonemas. Então, o inventário de sons e regras para combiná-los. Então, B com A, ba. P com A, pá. Ou seja, são fonemas diferentes onde você é derivado de sons diferentes de cada letra. Esses aspectos fonológicos vão envolver o aspecto fonológico, que é a percepção, discriminação e representação de fonemas. Você conseguir captar e entender aquele fonema, conseguir discriminar dois, como eu falei, pá, ba. Muitas vezes, algumas pessoas vão ter dificuldade de discriminar esses fonemas, e aí muitas vezes você vai ter erros também na produção da linguagem. E o fonético é a produção do fonema de aspectos motores. Tá? É a forma de você articular para produzir aqueles fonemas. Ainda continuando nos aspectos fonológicos, a gente pode pensar a consciência fonológica, que é importantíssima para crianças na época da alfabetização, porque é considerado o método mais eficaz para a aprendizagem. Aonde seria essa habilidade de você compreender que as palavras elas são formadas por vários conjuntos de sons. E a capacidade de você manipular esses sons, saber que se você tirar determinados sons formam novas palavras, traz essa ideia de consciência fonológica. Então, para a criança que está aprendendo, ou para a pessoa que está aprendendo a ler, é importantíssimo essa habilidade, aonde ela consiga fazer a capacidade de mudar, dividir as palavras em sons. Então, por exemplo, árvore, árvore, árvore. Ou seja, você é capaz de dividir e é capaz de entender que essa palavra ela é formada por um conjunto de fonemas. Adicionar outros fonemas, casamento. Você tira só o casa, forma que nova palavra? Então forma casa. Ou seja, essa capacidade, essa consciência de entender e de compreender que as palavras elas são formadas por um conjunto de fonemas é um aspecto importantíssimo para a compreensão da linguagem. E a memória operacional também parece influenciar muito nessa consciência fonológica. Então, a gente que estuda neuropsicologia, por exemplo, é importante compreender esses elementos, por exemplo, quando você vai avaliar uma criança, quando tem dificuldade de leitura e escrita. É importantíssimo, muitas vezes, avaliar a consciência fonológica e avaliar também a memória operacional verbal ou fonológica. Os aspectos prosódicos é o aspecto do conteúdo emocional da frase. Ou seja, pessoas, por exemplo, às vezes você tem um AVC, você perde o aspecto prosódico, onde você fala igual um robô. Você não tem entonação de aumentar ou diminuir o tom da sua voz, dependendo do contexto. A pessoa fala sempre no mesmo tom. É um outro aspecto que muitas vezes está alterado em crianças com autismo, onde você tem um aspecto não verbal e é muito mais a entonação e a melodia que a frase acontece. Então envolve entonação, frequência, intensidade, desempenha um papel importantíssimo no duplo sentido. Para contar uma piada, você precisa desses aspectos prosódicos. E aí então a gente vai ter essa ideia do pensamento, que seria muito mais cognitiva e linguística, onde vai envolver todos esses aspectos que eu citei agora há pouco. A programação neuromotora, a realização motora e condições neuromusculares para que a fala saia. Eu gosto muito desse slide aqui. É um projeto chamado Lexicografia Positiva, do Tim Lomas. Ele é um inglês, onde ele faz ele fez, mais à frente eu vou até colocar a referência do artigo, onde ele fez um levantamento de várias palavras que só existem em determinados idiomas. Então, classicamente, a gente sempre ouve falar do conceito de saudade, que só existe no português. É uma palavra, mas existem várias outras palavras que têm um significado específico, que representam conceitos e só tem em determinados idiomas. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Esse muvuki, uma vontade irresistível de tirar as roupas enquanto dança. É uma palavra do Bantu, na África. Ou o Kiling,
Uma tremedeira nervosa ao falar com alguém com quem gosta. Seria do idioma tangalo das Filipinas, tagalo, né, das Filipinas. Essa outra palavra aqui, uchiwaye, define os efeitos revitalizantes de uma caminhada ao vento, que é do holandês. Essa daqui do alemão, prazer derivado do fracasso alheio, ou seja, alguma dessas sensações, por exemplo, a gente pode até ter, ou a gente já pode ter tido, mas a gente não tem no nosso idioma uma palavra, um rótulo verbal que represente esse conceito. E quando a gente tem esse rótulo verbal, muitas vezes isso ajuda a compreender o nosso processo do pensamento. Então aqui, ó, datiri, um ato profundo espiritual de escutar de forma reflexiva. Ou esse outro aqui, ó, significa literalmente com o cérebro relaxado. Descreva pessoas de pensamento ágil, trazem piadas ou soluções sofisticadas do húngaro. Ou seja, a gente vai tendo vários elementos que muitas vezes só estão presentes em determinados idiomas. Aqui, novamente, eu vou trazer ainda mais alguns exemplos desse processo de lexicografia positiva do Tim Lomas. Desenrascanço, essa seria do português, talvez nem todo mundo conheça. Livrar-se de uma situação embaraçosa de maneira criativa. Aqui do sânscrito, felicidade genuína e duradoura, independente das circunstâncias. Huron, poder humano de mudar o mundo diante das forças poderosas do destino. Desbundar, outra do português também. Abandonar as inibições para se divertir. O tarabe, um estado de êxtase, um encantamento induzido pela música, né, do idioma árabe. E esse outro aqui do japonês, um relaxamento que vem de um banho de floresta em sentido figurado ou literal. Qual é o objetivo do Tim Lomas fazer isso? A ideia que ele traz, eu achei muito pertinente, é que os altos graus de granularidade das emoções, ou seja, as pessoas que conseguem nomear as várias sensações, as emoções que sentem, essas pessoas teriam uma melhor capacidade de se recuperar do estresse e tem menos propensão a beber e se recuperar de situações difíceis, ou seja, quanto mais vocabulário você tem para representar suas sensações, quanto mais rótulos verbais, isso ajudaria na capacidade de autorregulação, de recuperação do estresse. E aí a ideia dele, nesse projeto de lexicografia positiva, é popularizar ou tentar, né, divulgar essas palavras, essas representações, porque o vocabulário das emoções é como um arquivo que permite recorrer a um número de estratégias para lidar com a vida. Ou seja, quanto mais a gente conhece sobre as nossas sensações, quanto mais rótulos verbais a gente tem para descrever aquilo que sentimos, isso teria um impacto grande na nossa capacidade de regulação emocional. Aqui agora eu vou fazer um pequeno resumo de algumas etapas do desenvolvimento. Então, antes do nascimento, a gente vai ver aqui, ó, que o sistema auditivo está mais ou menos pronto com 6 a 7 meses de gestação. Tá? Ou seja, você já tem o reflexo cócleo-palpebral na 25ª semana. Até os 6 meses de idade, principalmente os bebês reagem a sons, já reconhecem a voz da mãe. E como é que a gente sabe disso? Por padrões de eletroencefalograma, ou seja, quando a voz da mãe ela é falada, o bebê consegue reconhecer o padrão do funcionamento do cérebro muda. A linguagem não verbal ainda é um pouco mais desenvolvida, né? Um olhar onde ele tenta alcançar um segmento visual, o movimento corporal ainda está em desenvolvimento. 6 a 12 meses é quando o bebê ele já começa a imitar sons e já atende pelo nome. 9 meses mais ou menos já está formando o apego, né? As figuras de apego, onde ele já imita sons e atende pelo nome. Com 1 ano de idade, 1 ano e meio, é quando o bebê ele começa a falar as primeiras palavras, 2 a 6 palavras, mamãe, água, dá. Com 1 ano e meio a 2 anos, aí é quando o bebê literalmente começa a falar de uma maneira mais ampla. Então, às vezes, você já tem 6 a 24 palavras, né? Enquanto brinca. Mas a fala mesmo aumenta muito, principalmente de 2 a 3 anos, onde ele já compreende histórias e já começa a fazer um vocabulário de 50 a 100 palavras, já junta 2 ou 3 palavras. Então é 2 anos, em geral, que a gente fala que a criança começa a falar. 3 a 4 anos e 4 a 5 que a gente vai vendo uma expansão do vocabulário. 3 a 4 anos a gente vê aqui, ó, 250 mil palavras, o uso do eu.
4 a 5 anos, vocabulário com mais de 1000 palavras, frases mais longas e complexas. Aqui a gente vai ver mais ou menos as áreas do cérebro mais ativadas quando a gente está ouvindo palavras. Então a gente vê principalmente aqui aquela chamada área de Wernicke, né, entre o lobo parietal, temporal e occipital. Aqui a gente vê falando palavras, onde a gente vê uma ativação aqui próximo da área de Broca, de produção da linguagem, mas também a área motora. Tá? E alguns aspectos aqui também do lobo temporal. Aqui lendo palavras, a gente vê principalmente a área visual primária e áreas visuais secundárias, né? Aqui no lobo temporal, occipital e temporal. E aqui imaginando palavras, a gente vê que já ativa muito mais áreas de Broca e áreas mais próximas do córtex pré-frontal. Então, as áreas desenvolvidas, né, envolvidas a ouvir palavras, então aqui a gente vê principalmente o córtex auditivo primário, a área de Wernicke, também envolvida, né, e aqui as áreas ao ler palavras, onde aqui a gente já tem muito mais o aspecto visual e também de compreensão a partir da área de Wernicke, que é a área de produção e a área motora. Aqui alguns instrumentos de avaliação da linguagem, então aqui provas do NEPS, WPPSI, análise auditiva, consciência fonológica da Capovilla, Confias é um outro instrumento, né, para avaliar a consciência fonológica, repetição de sentenças, repetição de dígitos, aqui para avaliar direta e inversa, avaliar a memória de trabalho, repetição de palavras e pseudopalavras é importante para avaliar principalmente os aspectos lexicais da linguagem. Peabody Test, né, validado no Brasil, né, por Capovilla, mas ainda não é comercializado. Reprodução nas histórias contadas oralmente. PROLEC, também um outro instrumento bem interessante para avaliar a linguagem. Para intervenção em atrasos de leitura, eu indico muito um software chamado de alfabetização fônica, que ele vai trabalhar principalmente os conceitos de consciência fonológica. Então, como conclusões, a gente viu um pouco nessa aula aqui os aspectos das diferenças entre comunicação, que é muito mais rudimentar, menos complexo, provavelmente presente nos animais, do que a linguagem, que envolve elementos mais complexos, onde você já envolve os aspectos simbólicos, os aspectos culturais, onde precisa ter um sistema criativo, e a língua, que são o sistema, né, fonético que a gente usa, né? A gente vai ter os vários aspectos de diversas línguas. Os aspectos da linguagem, a gente viu os pragmáticos, semânticos e prosódicos, né? A gente viu cada um deles elementos ligados a aspectos. Aqui a gente vê os aspectos formais, que é o sintático, morfológico e fonológico. A gente foi vendo o que representa cada um deles. Existe uma associação da linguagem com aspectos sensoriais, como a gente viu aquela ideia do Boba e do Kiki. Um componente, aparentemente parece existir um componente neurobiológico para a formação da linguagem e que faz essa ligação de aspectos sensoriais com também um aspecto sensorial da linguagem. As áreas da linguagem no cérebro e da leitura, né, no funcionamento, e alguns testes que avaliam a linguagem. Então esses foram alguns aspectos gerais de como a neuropsicologia percebe a linguagem. Muito do que a neuropsicologia vai tentar fazer é identificar esses modelos de linguagem, como a gente tem aqui, os aspectos da linguagem, e tentar avaliar cada um deles. Então, vai avaliar os aspectos pragmáticos, semânticos, sintáticos, prosódicos, fonológicos e morfológicos. Avaliando cada um deles e sabendo como eles funcionam, é possível fazer tarefas de intervenção e avaliação. Então, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima aula.